Olá a todos, vamos começar nosso curso de catequese. Hoje a aula de História da Salvação, a aula número 1, né? Onde a gente vai fazer uma pequena introdução. Lembrando que esse nosso curso a gente vai estudar a História da Salvação, o Catecismo da Igreja Católica pelo compêndio e a catequese da missa. Em seguida, quando a gente encerrar a catequese da missa, que vai ser o tema mais curto, a gente vai ficar com esse espaço para perguntas e respostas, né? Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, por que é que a gente vai fazer um curso de catequese e a gente vai falar sobre a história da salvação? A gente, na Igreja Católica, há poucos anos, né, poucas décadas, a forma das aulas de catequese, ou de fazer o catecismo, ou de dar o catecismo para que a criança, que a gente faz em criança, a gente estuda enquanto criança, né, o catecismo. Então a gente faz a catequese para a primeira Eucaristia e a gente já entra na doutrina da Igreja sem muita introdução, né? Sem saber muito de onde vem toda essa história de que a gente chegou nesse patamar no catolicismo, e muitas dúvidas ficam em nossas cabeças, né? E a gente tira boa parte das dúvidas nas homilias, né, das missas. Mas como a gente só participa da missa uma vez por semana, né, e os anos, né, as meditações elas se repetem durante os anos, né? Nós temos um ciclo de 3 anos, né, que eles se revezam de acordo com o evangelista daquele ano, e a gente finda escutando aquelas coisas, mas não se aprofunda muito e nem sabe muito bem de onde vem. E depois a gente, nesse momento em que a gente está aqui reunido para ouvir essas gravações, né, dessas aulas, é um tempinho que a gente coloca na nossa vida para aprender um pouco sobre a história da nossa salvação, a história da Igreja Católica, né, e dos fiéis católicos. E a gente vê que as outras religiões, por exemplo, os muçulmanos, né, os muçulmanos, eles têm praticamente o Alcorão inteiro decorado. Muitos deles sabem de cor o Alcorão, muitas partes do Alcorão. Se a gente for falar do judaísmo, os judeus, eles têm que saber muitos salmos. E muitos deles sabem todos os salmos decorados, os 150 salmos decorados. E nós católicos sabemos o quê? Né? Muito pouco, porque a gente não se dedica muito em ocupar um pouco de espaço do nosso tempo do dia a dia, da semana, para a gente estudar um pouco e aprender das coisas do catolicismo. Por isso a nossa fé muitas vezes é fraca, é falha, porque a gente não se dedica a conhecer mais da Igreja Católica, né, a conhecer o plano de salvação de Nosso Senhor, de Deus, né, através de Nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação que Ele nos deixa e a oração que falta. E muitas vezes a vivência dos sacramentos também, né? Tem pessoas que vão apenas na missa do Natal e da Páscoa. Então, dedicar um pouco de tempo para isso é importante para que a gente tenha ideia de onde a gente veio, para onde a gente vai, como a gente deve se comportar e viver, né, moralmente, para que a gente ganhe a salvação,
para que a gente tenha o direito à salvação. Então, esses encontros que nós vamos fazer aqui é exatamente para a gente abrir os horizontes, nossa mente e estudar um pouco para que a gente consiga exatamente cumprir esses objetivos e essa lacuna que a gente deixa dentro do catolicismo. Mas por que a história da salvação? Dentro do estudo de um estudo catequético, né? Dentro da catequese, por que a gente estudar a história da salvação? Creio eu que a gente deveria começar a estudar o catecismo, a fazer o catecismo, né? A catequese para primeiro Eucaristia, depois Crisma. Eu acho que a gente deveria começar com a história da salvação, ou a história sagrada, ou ainda a história da revelação. Porque nós temos um Deus, né? O Deus que nos criou, este Deus que nos criou, ele tinha um plano, ele elaborou um plano e colocou o ser humano na Terra para cumprir esse plano. E, em cima disso, esse plano ele foi, de certa forma, atrapalhado com o pecado original. E aí, então, houve muita confusão a partir de então, por causa desse pecado original. E se estende, essas confusões se estendem, vamos chamar de confusões, né? Elas se estendem até os dias de hoje. E vai se estender até o último dia, até o dia do juízo final. Só depois do juízo final é que tudo novamente vai se ordenar a Deus. Mas Deus cria o ser humano e, ao criar o ser humano, dentro daquele projeto que ele estabeleceu, ele se revela. Né? Ele vai falando de alguma forma para os seres humanos, para que os seres humanos o conheçam. Adão e Eva era um pouco mais fácil porque eles estavam na vivência do Jardim do Éden. Eles viviam no paraíso. Então eles conseguiam, pela inteligência que eles tinham, contemplar melhor Deus do que nós. Porque nós estamos contaminados com a concupiscência do pecado, a inclinação para o mal, por causa do pecado original. Adão e Eva não tinham isso. Então, em não tendo isso, a inteligência deles era maior. Então, eles conseguiam contemplar Deus mesmo sem vê-lo. Né? Porque diz assim, Deus falava com Adão e Eva. Mas esse falar com Adão e Eva não é materializado como a gente imagina, né? Não é que Deus... Ninguém nunca viu Deus. Né? Na Bíblia não tem canto nenhum dizendo que alguém viu Deus. Aliás, na Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Então, Adão e Eva, por essa inteligência que eles tinham, que foi perdida, que eram dons preternaturais e dons sobrenaturais, eles perderam isso com o pecado original. Então, a partir daí, o plano de Deus fica mexido. E aí Deus resolve se revelar ao ser humano. E essa revelação que nós dizemos, né, que chamamos de revelação, a revelação que Deus faz para nós, para os seres humanos, desde o início, era através de quê? Então, o ser humano contemplava a natureza, a gente vai ver isso também no estudo do catecismo, contemplava outros seres humanos, contemplava a bondade dos seres humanos, e aí entendiam que aquilo vinha de alguém ou algum lugar, de algum lugar ou de alguém. E esse alguém chega-se pela razão, pela inteligência, que este alguém é o Deus que criou tudo. É um ser que criou tudo. Daí então a gente passa a raciocinar e imaginar. E perceber, mais do que imaginar, que existe alguém que criou tudo. E esse alguém é Deus. Né? Então, essa revelação que Deus vai fazendo aos seres humanos, ele escolhe um povo para se revelar mais plenamente, porque dali viria a revelação perfeita. Qual é a revelação perfeita que Deus faz?
ao ser humano? É a pessoa do seu Filho Jesus. Então, a plena revelação, a revelação máxima que Deus faz é seu Filho na terra. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se eu e o Pai somos um, Jesus é Deus, vive na humanidade, mas divinamente também, a pessoa humana e divina, e revela completamente quem é Deus para nós. Então, nesse conjunto de coisas que Deus vai promovendo ao longo da história, né, é o que faz com que a gente perceba, reconheça Deus. Deus como Criador, Deus que fez todas as coisas, Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Deus que envia o Espírito Santo, Jesus envia, né, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa revelação, ela não se dá já com Jesus Cristo vindo e se apresentando da forma como a gente sabe. Ela veio paulatinamente acontecendo. Ela veio com uma história no tempo, né? Nós estamos vivendo no tempo, né? E aqui é importante a gente separar duas coisas. Deus vive no transcendente, na transcendência. Essa transcendência, ela não tem, lá não existe um tempo. Lá é tudo como se fosse um único dia. As coisas acontecem todas ao mesmo tempo e estão acontecendo eternamente, sempre, né? Não sabemos explicar melhor porque isso é mistério. E é um mistério que a gente só vai poder contemplar de certa forma quando a gente estiver na glória, né? Quando a gente voltar a ter os dons preternaturais e os dons sobrenaturais, que nós vamos colocar em algum momento aqui das nossas aulas, explicar direitinho o que é isso. Então, se Deus vive na transcendência, nós vivemos aonde? Nós vivemos no tempo, ou seja, na imanência, que é o quê? Vem manhã, tarde, noite, né? Vem segundo, minuto e hora, vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vem os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vem 2019, 2020, 2021. Então, isso é o tempo. As coisas acontecem uma após as outras, uma após outra, né? E vão acontecendo até a plenitude. Então, nós vivemos no tempo, que a gente chama de imanência. E Deus vive na transcendência, lá na glória. Lá onde o ocaso não existe. É um dia único que não tem fim. E é para lá que nós queremos ir, né? Quando morrermos. Então, aqui no tempo, já que as coisas acontecem uma após a outra, tem uma sincronia e as coisas vão acontecendo desde o passado, passando pelo presente até o futuro. Então, Deus escolhe se revelar neste tempo, nesta imanência aos seres humanos. E ele vai se revelando aos poucos, né? E ele, dentro dessa construção de revelação que ele fez, dentro desse plano de revelação que ele faz e traça para o ser humano, ele escolhe um povo em determinado momento, né? Deus percebe que as pessoas voltam as costas para ele e ele escolhe um povo para se revelar mais plenamente e daquele povo nascer ali, daquele povo o Salvador de toda a humanidade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele tem toda uma história, né? Tem uma história que vai sendo elaborada até a plenitude dos tempos, como diz o Catecismo da Igreja Católica, puxando pelo Evangelho de João. Na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho. Ou seja, quando os tempos chegaram ao ápice, né, o máximo da revelação, o máximo que poderia Deus se apresentar para nós, vem Jesus Cristo, Filho de Deus, se revela completamente
E de lá para cá a gente está indo para o fim da história. Então a história vinha acontecendo até ver Jesus Cristo, que é o ápice, o máximo, o cume, e agora a gente está, como se diz, descendo a ladeira para ir até o final dos tempos. Né? E Deus, percebendo que precisava se revelar de uma forma mais presente, ele escolhe um povo. Né? E dentro desse povo, então, era isso que eu ia colocar aqui, dentro desse povo ele escolhe patriarcas, profetas, reis, né, juízes, e nós vamos ver nestas aulas aqui exatamente essa história. Então, Deus escolhe este povo e ele quer, ele deseja que esse povo revele a toda a humanidade quem é Deus. Né? E a partir de então, também é deste povo que nascerá o Salvador. Este povo é o povo de Israel. É o povo hebreu do Egito, né, que hoje nós chamamos de judeus. Né, que é uma religião, a religião judaica. Nós vamos ver no seguir aqui do nosso curso por que essa situação de hebreus, israelitas e judeus. Né? Então, essa disciplina de história da salvação é exatamente esse contexto, desde o Gênesis, que nós vamos contar, né, passando pela Bíblia inteirinha, e vamos tentar chegar até aos dias de hoje. Vamos começar com o paraíso, o jardim do Éden, né, a criação, o jardim do Éden, passando por Adão e Eva, Caim e Abel. Vamos ver lá a questão da Torre de Babel, nós vamos ver a questão do dilúvio, Moisés e seus filhos, Noé e seus filhos, depois Abraão, Isaac, Jacó, né? O José do Egito, depois Moisés, passando por toda a história, paulatinamente, tranquilamente, e vamos ver se a gente vai aprendendo. Né? E assim, então por que é que por que é que eu penso que a forma da gente ensinar catequese teria que começar com essa história, contando essa história? Bom, quem foi agora há pouco tempo, já que a gente está nesse momento agora, no período da Páscoa, nós tivemos a Vigília Pascal, e quem se lembra, e quem participou da Vigília Pascal esse ano foi pelas redes, né? Sociais, porque por causa da quarentena, mas quem participou e quem participa todos os anos percebe que a igreja não está iluminada, o padre entra com o círio, faz a proclamação da Páscoa, depois vem as leituras. Então, como é que se procede essas leituras? Como é que se procedem? Então, primeiro vem as leituras do Gênesis, depois do Êxodo, né? Vem a criação, o pecado original, depois vem o Êxodo, a saída do povo do Egito, aí vem toda uma sequência sendo contada até chegar a Jesus Cristo, fala da sua paixão e morte e a ressurreição. Né? Então, a própria liturgia nos ensina que tem uma sequência a seguir. E essa sequência começa a ser contada na própria Vigília Pascal, desde o Gênesis, desde o iniciozinho da criação do mundo, o pecado de Adão e Eva, o povo que foi feito escravo no Egito, como é que o povo sai, como é que Deus escolhe para o povo sair, manda fazer a Páscoa, né? E vem colocando as leituras até chegar na leitura do Evangelho, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a própria liturgia nos ensina que existe uma sequência para a gente entender aquela ressurreição. A gente precisa compreender aquilo tudinho que veio antes. Não é o que se faz na catequese hoje em dia. A catequese já começa com o método colocado acho que pelo CELAM, né? Mas aqui na CNBB, que é ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir. Não é ver, julgar e agir. A gente ensina a catequese mostrando que existe uma história
desde a criação do mundo, que veio paulatinamente passando, né, até chegar em Jesus Cristo, que sofreu, morreu por nós e ressuscitou, e de lá para cá vem a história da igreja. Né? A partir da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo funda, de certa maneira, a igreja, e essa igreja passa a ter uma história até os dias de hoje. Então, a catequese, a gente deve começar a aprender, né, nessa história, entendendo a história da salvação. Né? Um outro exemplo que eu vou dar, domingo passado, agora, neste momento que a gente está, nesse dia, né, hoje é 27 de abril de 2020, então, neste dia, né, domingo passado, nós vimos a parábola, a história dos discípulos de Emaús. Então, eles não entenderam que ali estava Jesus Cristo. Então, foi o que Jesus Cristo fez. Né? Ele disse, homens de pouca fé, por que vocês, ele diz assim, de inteligência lenta, né? De inteligência lenta. Vocês não entenderam? Aí o que foi que Jesus... Vocês não entenderam o que os profetas falaram? Não ouviram? Não compreenderam? E Jesus Cristo começa a contar as coisas, né? Desde o início até a ressurreição. Veja, ele vem passando, ele vai o caminho todinho contando a história, desde o início até a ressurreição. Então, continuando a explicação dos discípulos de Emaús. Então estavam lá os dois discípulos, né? E Jesus se aproxima deles e diz, você é o único peregrino que não percebe? E aí Jesus, como eu estava dizendo, Jesus vai explicando. Vocês não entenderam o que os profetas disseram? E Jesus vai explicando, passando pela Bíblia, tudo aquilo, pelas Escrituras, né? Tudo aquilo que os profetas disseram, e foi explicando o caminho todinho até chegar na ressurreição. Quando chega eles chegam lá no povoado, né, onde eles iriam ficar, Jesus faz que vai um pouco mais à frente e eles chamam Jesus para ficar. E quando eles estão na refeição, Jesus parte o pão e aí é que eles compreendem que é Jesus. Mas veja, o próprio Jesus Cristo, para mostrar aos discípulos a essência, a essência daquele acontecimento, né, que foi a ressurreição, ele puxou uma catequese, né, no caminho inteiro da história da salvação. Então, quando os discípulos foram entendendo, sedimentando, ouvindo aquilo tudinho, né, que os profetas disseram, Jesus contando a história de tudo que foi dito antes até a ressurreição, na Eucaristia eles compreendem. Ou seja, aí há uma ligação muito forte entre a palavra, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que nós vamos estudar isso às sextas-feiras, quando eu estiver falando sobre a Santa Missa, né, a catequese da missa. Então, por isso que no meu entendimento a gente precisa saber e estudar a história da salvação para compreender essa história até os dias de hoje, até chegar à igreja. Né? Quando Jesus Cristo ressuscita, em Pentecostes funda a sua igreja e a gente vem até os tempos de hoje. Aí a gente vai compreender tudo, porque a gente vai no passo a passo, passando pelas coisas todas, todos aqueles seres, todos aqueles grandes homens, aquelas grandes mulheres que participaram da história da salvação, sendo a prefiguração do Cristo, sendo a prefiguração de Nossa Senhora. Então nós vamos ver essa história com bastante paciência, tranquilidade, lentamente, para que a gente consiga chegar até mais ou menos aos dias de hoje, entender essa sedimentação do que é a Igreja Católica. Daí a gente vai entender mesmo que ela é a verdadeira igreja, né? Porque ela tem toda essa sedimentação. Né? Então, vamos aguardar a nossa próxima aula. Essa foi uma aula um pouco mais introdutória. Semana que vem a gente já começa com o livro do Gênesis, já nas primeiras leituras. Né? E vocês aí têm o livro que eu coloquei, nós vamos fazer a leitura deste livro que eu coloquei,
né? Não precisa comprar, porque eu vou lendo aqui e vocês vão ouvindo e a gente vai entendendo direitinho, sem problema. Às quartas-feiras eu vou tentar gravar uma aula sobre o catecismo da Igreja Católica, né? Para a gente ir estudando o catecismo. E às sextas-feiras serão para a catequese da missa, e quando a gente encerrar a catequese da missa, vocês vão mandando algum tipo de pergunta, a gente vai pensando e respondendo as perguntas nessas aulas. No dia que eu não puder gravar, eu aviso e a gente grava a aula num dia subsequente, mas sempre numa sequência de História da Salvação, Catecismo da Igreja Católica, Catequese da Missa, perguntas e respostas. Muito obrigado. Tenha um dia, um santo dia, mantenham as orações pessoais, rezem por todos nós que estão participando desse curso e fiquem com Deus.